Coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Quando lemos essa simples e objetiva frase do reverendo Tozer, não fica a impressão de que suas palavras vêm especificamente de encontro a todos os modismos que têm surgido na igreja nos últimos tempos? É só impressão, pois foram ditas na primeira metade do século passado, muito antes desses movimentos tomarem vulto. Ou seja, é uma profecia nada pessoal contra esse ou aquele movimento, mas que serve para todos em todos os momentos. Mas não é só isso. Suas palavras nos deixam a certeza de que a nossa criatividade tem que estar limitada por padrões que são insubstituíveis no culto a Deus e que jamais deverá tomar lugar da oração de contrição, da comunhão e da pregação da palavra. Pelo simples fato de não observarmos com rigor as palavras do reverendo Tozer, ficamos surpreendidos com atitudes nos cultos que denotam irretocáveis semelhanças com práticas comuns a outros credos. E nós sabemos bem que a perfeição só é obtida por meio de enfadonhas repetições e incansáveis ensaios. Então podemos concluir com alguma certeza que tais práticas que não nasceram na igreja vieram na bagagem de pessoas recém-convertidas que antes eram seguidoras fiéis de tais credos. O modismo não é uma característica do nosso tempo. Os mais antigos hão de se lembrar de que algumas atitudes comuns aos cultos das igrejas tradicionais eram tidas como abomináveis pela geração anterior a deles, mas que com o passar do tempo vieram a ser amplamente aceitas. Com base nesse ciclo interminável de renovações, podemos intuir que a geração posterior à nossa também adotará de bom grado algumas práticas que são abomináveis hoje. Wesley, no século XVIII, entendeu bem essa rotina quando então profético alertou: o que uma geração tolerar, a próxima abraçará. Por todas essas coisas, não podemos duvidar da divina inspiração da Bíblia. Pois mesmo antes de Wesley, de Paulo, dos primórdios da profecia e de todos os que se esmeraram em extinguir esse mal pela raiz, tentando de todas as formas fazer com que sequer viesse a nascer, as Escrituras nos dão conta de que era uma preocupação de Deus anterior à posse da terra prometida. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 8 a 9. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E eu que pensava que o Roberto Carlos era o protagonista dessa motivação. Mas não. O escritor do Deuteronômio se antecipou a ele em alguns milhares de anos, deixando claro que antes, no tempo da ignorância, cada um vivia no mundo conforme presumia ser melhor para si. Cada um fazia a coisa do seu jeito. Cada um exercia sua crença da melhor forma que lhe aprovesse. Porém, com o advento da conversão pela fé em Jesus Cristo, a coisa toda muda. E não muda simplesmente por mudar, mas muda porque precisa mudar mesmo. Contudo, não é como muitos pregam, uma mudança na maneira de vestir ou mesmo de falar. Essa conversão exige mudanças muito mais profundas e relevantes. O ideal de vida não é mais orientado pelos nossos sonhos, mas pelo reino de Deus e pela sua justiça. Não a justiça do mundo, essa jamais poderá ser a nossa justiça. Nossas batalhas não são mais as travadas pelas pessoas desse mundo. A ecologia, a sustentabilidade, a preservação das espécies e do próprio mundo no sentido material deixaram de ser as nossas prioridades. Todas essas batalhas perderam a sua importância diante das batalhas do reino, porque o reino de Deus, com suas batalhas próprias, não somente salvará o mundo disso tudo, mas também salvará o mundo de si mesmo. Outra coisa importante é que nas batalhas do reino, seguramente, obteremos pouquíssimas vitórias. Não nos veremos sempre no entusiasmo das pessoas que comemoram vitórias em suas batalhas. Dificilmente sairemos delas vencedores, porque o reino de Deus não é para os vencedores, e sim para aqueles que se submetem totalmente à vontade de Deus, que reconhecem o seu fracasso e que estão certos da sua incapacidade. Esses são requisitos fundamentais para se ingressar nele. É por isso que o reino de Deus não é e nunca será politicamente correto,
porque ele existe para contrariar rigorosamente tudo que as ideologias que impulsionam esse mundo creem, pregam e aplicam. Mas quando chegarem lá, não vai ser assim, diz o nosso texto base. Ainda existe muito do antigo modo de vida em nós. Ainda existem muitas das velhas manias em nossas igrejas. Estes são os sinais evidentes que ainda não passamos para o outro lado. Ainda não entramos na terra onde vamos viver em paz. Uma paz que, logicamente, não é a paz que se traduz em tranquilidade e segurança, mas a paz que vem da certeza de que estamos deixando para trás as coisas que nos escravizam e que nos prendem ao mundo do faz de conta que está dando certo. É por essa razão que boa parte da igreja vive uma expectativa igualmente perniciosa, quando anuncia a vinda de Cristo segundo as suas pretensões e não segundo a revelação bíblica. Reivindicamos que Jesus antecipe a sua volta para a salvação imediata nossa, da nossa família, da nossa igreja e, quando muito, da nossa denominação. O que fazemos é apenas uma transposição dos anseios e perspectivas que tínhamos quando andávamos no mundo sem Deus para a nossa vida na igreja. Falo isso não somente avaliando as intenções, mas isso também se expressa na forma de adoração, porque os nossos hinos já não confessam mais o nosso pecado. Já não somos mais dependentes da graça e eles já não traduzem a saudade que temos de Jesus. Todas essas coisas têm relação direta com o local onde nos encontramos. Se ainda estamos na terra do antes, ou se o reino de Deus já é uma realidade em nossas vidas. Se não levarmos isso em conta, jamais perceberemos que existe a necessidade de renúncias e de mudança de vida para entender que a posse da terra que o Senhor está nos dando existe transformações radicais e que não é uma simples opção de ser ou deixar de ser. A realidade do reino impõe condições e condições que irão exigir que façamos tudo diferente daqui para frente. Eu ouvi certa vez a história de um casal de missionários que voltava para casa depois de 50 anos servindo num país africano. Eles pensavam que teriam uma bela recepção ao chegar em casa. A estação de trem até estava cheia, mas a festa era para um político influente. Indignado, o marido diz para a mulher que tentava arrumar uma bagunça de 50 anos. Eu vou dar uma volta. Enquanto isso, você pergunta ao seu Deus se é só isso que vamos receber ao chegarmos em casa. Quando voltou, de imediato perguntou a ela: "Você falou com seu Deus?" Ela disse sim. E o que é que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almejo lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.